aí, galera, tudo bem? Nessa primeira aula do nosso curso, eu vou falar sobre um aspecto muito importante, que é sobre o formato da prova de redação no Enem. Por que isso é tão importante, galera? Porque diferentemente das provas de humanidades, de linguagens, de ciências da natureza, a gente não tem um gabarito para redação, a gente não tem uma resposta exata, né? X igual a 14. A gente não tem uma alternativa correta apenas, a gente tem encaminhamentos possíveis sobre a questão proposta. Então, se a gente não tem um resultado exato, eu posso ter várias perspectivas sobre o mesmo tema, é importante que a gente saiba com o que a gente vai se deparar na prova, que a gente saiba o que está no enunciado, o que está nas instruções, de modo que a gente cumpra tudo e tenha um bom desempenho na redação. Por isso é importante mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. Olha, vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês como é o enunciado da prova do Enem. Olha, vem cá. Olha, na proposta de redação você vai encontrar: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, aqui no caso 2020, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Agora volta aqui para mim, gente. Vocês percebem que eu não tenho, como por exemplo numa questão de exatas, eu não tenho uma equação, né, que está lá determinada para eu fazer, mas eu tenho instruções. Eu tenho um enunciado que me diz exatamente o que eu preciso fazer. Então, o que eu posso destacar desse enunciado? A primeira coisa: me é pedido uma dissertação argumentativa, então é um texto opinativo, no qual eu vou expressar um ponto de vista sobre o tema que foi apresentado, foi proposto lá no enunciado. Para isso, eu vou ter o apoio da coletânea de textos de apoio aqui. Então, se eu não sei, se é um assunto que é desconhecido para mim, eu não preciso me preocupar, porque eu vou ter textos que me apoiem, que sirvam de ponto de partida para eu poder escrever, assim como eu também vou poder relacionar esse conteúdo com o meu repertório sociocultural. Essa parte é muito importante no Enem, né? Você fazer essa articulação entre, a gente viu lá, a partir da sua formação, né? Ou seja, tudo que você traz da sua bagagem cultural e com base na coletânea de textos, ou seja, com base nessa delimitação, nessa contextualização que a gente faz com os textos de apoio. A partir disso, a gente tem sorte também de saber que o tema é explícito. O tema está explícito no enunciado, então você não vai ter que depreender qual é o tema, você não vai ter que fazer uma inter-relação entre os textos da coletânea para saber do que se trata. Você vai ter lá destacado no enunciado, entre aspas, o tema sobre o qual você vai refletir. Então, ótimo! Isso vai ser feito também com um detalhe, que é a proposta de intervenção, que é um detalhe específico, característico da prova do Enem, o Enem que tem muito essa relação, né, com a prática da cidadania, e é pedida, é exigida, né, tem uma competência só analisando a proposta de intervenção. E o que você precisa lembrar, gente? Lembra que intervenção não é solução. Então você não precisa ter medo da competência 5 no caso, porque você não vai solucionar o problema, você vai pensar numa medida concreta que você vai sugerir aí para começar a enfrentar a questão, certo? Tudo isso você vai fazer seguindo a norma culta da língua, que está lá no enunciado, ou seja, você tem que fazer então tudo o que está aqui e aí você vai fazer uma boa redação. Não esquece que na proposta de intervenção você tem que respeitar os direitos humanos, está lá no enunciado. Então, desde que você cumpra, né, todos esses pré-requisitos, desde que você respeite essas regras, por assim dizer, que a gente tem no enunciado, você tem tudo para arrasar na redação e ter um ótimo desempenho. Então, é com isso que você vai se deparar
ao abrir a prova, ao chegar ao tão, né, esperado dia, ao conhecer o tema de redação. Beleza, galera? Então é isso. Um beijo e até mais.